Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Amina Johnson sempre foi uma lutadora. Desde o nascimento, ela convivia com paralisia cerebral leve, um diagnóstico que mudará a vida de seus pais, mas nunca sua própria mente. Seu corpo era limitado, mas seu intelecto era aguçado, curioso e ávido por conhecimento. Todas as manhãs, ela se levantava com a mesma determinação, ir além dos limites que a sociedade lhe impunha. Ela se movia com facilidade em sua cadeira de rodas elétrica, uma companheira fiel que lhe proporcionava preciosa independência. O som suave do motor havia se tornado a trilha sonora de seus sonhos. Esses sonhos eram grandes. Um dia, ela se tornaria bióloga, exploraria os mistérios da vida e contribuiria para a pesquisa médica, talvez até mesmo para doenças neurológicas. Amina morava em Atlanta, uma cidade de contrastes, onde modernidade e história se entrelaçavam, mas onde as desigualdades sociais ainda eram muito presentes. Depois de um dia cansativo na escola, ela ia à biblioteca pública todas as quartas-feiras. Era seu refúgio, um lugar tranquilo onde as estantes transbordavam de conhecimento, onde ela podia se isolar dos julgamentos e se concentrar em seus livros e cadernos. A biblioteca era ampla e iluminada, com janelas amplas que deixavam entrar luz natural. As mesas de madeira clara estavam sempre arrumadas, e os bibliotecários, acostumados a ver Amina toda semana, lhe ofereciam um sorriso encorajador. Ali, ela não era uma garota com deficiência, era simplesmente mais uma aluna. Naquela quarta-feira, enquanto Amina arrumava suas coisas em uma mesa perto da janela, uma figura imponente irrompeu no silêncio da biblioteca. Elizabeth Harper, uma mulher branca na casa dos 50 anos, descia as escadas com confiança. Elizabeth era uma figura conhecida na vizinhança, não por suas ações, mas por sua arrogância. Vinda de uma família que morava em Atlanta há gerações, ela tinha visões muito conservadoras, e seu contato com as comunidades negras da cidade era raro, limitado a estereótipos e preconceitos que ela se recusava a questionar. Ela examinou a sala com um olhar crítico, até que seus olhos pousaram em Amina. Sem pensar, como num impulso descontrolado, Elizabeth avançou sobre ela, elevando a voz para que todos pudessem ouvir. Por que aquela garota está sempre por aqui? Ela não faria nada de útil de qualquer jeito. Ela parece patética com essa roupa. A coisa a que ela se referia era obviamente a cadeira de rodas elétrica de Amina. Instantaneamente, os olhares se voltaram para a cena. Alguns visitantes, principalmente estudantes e idosos, franziram a testa, chocados com a franqueza das palavras. Outros, mais jovens, trocaram olhares incertos e desconfortáveis, sem saber como reagir. Amina sentiu o coração apertar, uma dor surda subindo pelo peito. Mas ela não levantou a voz, não demonstrou raiva. Sua resposta foi um modelo de calma e dignidade. Senhora, esta cadeira é a minha liberdade. Eu trabalho duro e estou aqui para aprender. Sua voz, clara e calma, contrastava com a zombaria de Elizabeth. Era um convite a respeitar sua luta, sua força invisível. Mas Elizabeth, cega por seus preconceitos e arrogância, caiu na gargalhada seca. Aprender? Sério. É melhor você ficar em casa e não fazer nada. Um silêncio constrangedor tomou conta da biblioteca. Não era um silêncio comum, era um silêncio tenso, repleto de vergonha, raiva reprimida e confusão. O tempo pareceu parar, como se todos os presentes prendessem a respiração. Então, no fundo da sala, uma cadeira raspou suavemente o chão. Uma mulher na casa dos 30 se levantou. Seu rosto era sério, sua postura ereta. Era Jennifer Carter, professora de estudos sociais em uma escola secundária local e ativista comprometida com os direitos civis e a justiça social. Por vários anos, ela trabalhou com jovens de bairros marginalizados, organizou workshops sobre inclusão e nunca teve medo de se manifestar quando a injustiça a atingia. Ela deu um passo à frente lentamente, olhando diretamente nos olhos de Elizabeth Harper. O que você acabou de dizer é humilhante e desrespeitoso. Sua voz era calma, mas firme. Ecoou pela sala como um chamado à consciência. Amina tem tantos direitos quanto você. Esta cadeira não a define. Seu comportamento é intolerável. Elizabeth, surpresa por ser desafiada públicamente, franció a testa, pronta para retrucar.
Ela abriu a boca, mas Jennifer a interrompeu com uma clareza implacável. Você não sabe nada sobre ela. Nem sua vida, nem sua força. Você só vê uma cadeira de rodas, enquanto o resto desta sala vê uma jovem brilhante e trabalhadora com um futuro brilhante. Ela merece nosso respeito, não seu desprezo. Esse momento de coragem rompeu a barreira do silêncio. Uma bibliotecária, que estava paralisada atrás do balcão, assentiu e disse em voz alta: Jennifer tem razão. Esse tipo de conversa não tem lugar aqui. Outra voz falou, depois outra. Um velho ao fundo murmurou que conhecia Mina há anos e que ela era uma das mentes mais brilhantes de sua geração. Uma adolescente acrescentou que a Mina ajudara com biologia na semana anterior, com infinita paciência. A biblioteca transformou-se então num cenário de confronto público. O que começara como um insulto isolado tornou-se numa discussão coletiva. Racismo, capacitismo e a ignorância profundamente enraizada em certas camadas da sociedade. Questões há muito reprimidas estavam finalmente sendo discutidas. Elizabeth, tomada por essa onda inesperada de desaprovação, de repente se sentiu pequena, vulnerável. Era uma sensação nova para ela. Durante toda a vida, ela convivera com ambientes onde suas ideias, por mais ultrapassadas que fossem, jamais eram questionadas. Mas ali, naquele templo do conhecimento, a verdade a envolvia em uma luz implacável. Ela gaguejou. Não foi, eu quis dizer isso. Bem, eu não. Mas suas palavras soaram vazias. As justificativas não tinham mais peso. O estrago já estava feito. Elizabeth saiu da biblioteca, com o rosto tenso e o passo hesitante. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se fora de controle. Não podia retirar o que havia dito. Pior ainda, não podia retirar o que dissera. O olhar de Amina, essa mistura de dor, força e dignidade que ela nunca esqueceria. Os dias que se seguiram foram estranhos para Elizabeth. Sua mente a atormentava. A lembrança da cena retornava repetidamente, assombrando-a mesmo em sua insônia. Ela viu os olhos de Amina novamente. Ouviu a voz de Jennifer. Até as palavras que ela havia dito ecoavam em seus ouvidos como um eco de sua própria crueldade. Elizabeth tentou ignorar essa turbulência interior. Saía menos, evitava a biblioteca, evitava alguns vizinhos que normalmente a cumprimentavam calorosamente, mas agora desviavam o olhar. Certa noite, sem conseguir dormir, sentou-se à escrivaninha, acendeu o abajur e olhou fixamente para o seu reflexo no espelho pendurado na parede. Foi a primeira vez em anos que ela se perguntou sinceramente: quem sou eu realmente? Como me tornei essa pessoa? Ela ligou o computador. Hesitante, digitou na barra de pesquisa paralisia cerebral em adolescentes. Ela leu por horas. Descobriu a complexidade dessa condição, os desafios físicos, mas também os recursos de inteligência e resiliência necessários para superá-la. Então, ela se interessou por capacitismo, uma palavra que nunca tinha ouvido falar. Descobriu um mundo que sempre se recusará a ver. Testemunhos de pessoas com deficiência, artigos sobre discriminação sistêmica, histórias de humilhações diárias infligidas por aqueles que, como ela, achavam que sabiam tudo. Ela assistiu a um vídeo de uma jovem negra em uma cadeira de rodas falando sobre como as pessoas a tratavam como uma fraqueza ambulante, embora ela tenha se formado com honras em uma escola de ensino médio de ponta. Elizabeth sentiu lágrimas brotando em seus olhos. Não lágrimas de vítima, lágrimas de conhecimento. Poucos dias depois, Elizabeth pegou um pedaço de papel, mergulhou sua caneta tinteiro e começou a escrever. Querida Amina. Escrevo a você com humildade e pesar no coração. Naquele dia na biblioteca, minhas palavras foram cruéis, injustas e inaceitáveis. Machuquei uma jovem que eu não conhecia, simplesmente porque deixei meus preconceitos falarem por mim. Não há desculpa para isso. Desde aquele incidente, tenho pensado muito. Li, ouvi, aprendi. E, acima de tudo, entendi que o que você me mostrou naquele dia, sua calma, sua força, sua dignidade, era muito maior do que qualquer coisa que eu pensava saber sobre o mundo. Não estou pedindo que me perdoe, mas queria dizer que você mudou algo em mim. Você abriu meus olhos. E por isso sou profundamente grata. Com respeito. Elizabeth Harper. Ela enviou a carta no dia seguinte, com a garganta apertada e o coração disparado. Não sabia se Amina responderia.
Mas sabia de uma coisa: naquele dia, na biblioteca, uma verdade lhe fora imposta, e ela não voltaria atrás. Numa manhã clara, algumas semanas após o incidente, Elizabeth Harper empurrou timidamente a porta da biblioteca municipal. Ao contrário de seu andar confiante de antes, hoje ela se movia com passos lentos, quase hesitantes. Suas mãos tremiam ligeiramente, segurando um envelope cor de marfim no qual ela havia escrito, com uma caligrafia impecável, o primeiro nome de Amina Johnson. Ela avistou Amina sentada em seu lugar de sempre, perto da grande janela saliente, imersa em um grosso livro de biologia. O sol da manhã banhava seu rosto com um brilho suave. Sua cadeira estava imóvel, mas seus olhos brilhavam com intensa concentração. Elizabeth parou a poucos metros de distância. Não ousava se mover. Uma luta se travava dentro dela, entre a vergonha persistente e uma nova onda de humildade. Mas Amina olhou para cima. Ela a viu. Sem raiva, sem medo, ela olhava com uma calma desconcertante. Esse olhar, longe de ser acusatório, era lúcido, maduro, quase protetor, como se já entendesse tudo que essa mulher tinha a oferecer. Então Elizabeth se aproximou, com os lábios secos e a garganta apertada. Amém. Ela estendeu a carta cuidadosamente, como se estivesse entregando algo frágil, algo sagrado. Eu te escrevi. Pode não ser o suficiente, mas é sincero. Amina pegou o envelope. Abriu-o lentamente, sem pressa. O silêncio ao redor pareceu se intensificar. Por vários minutos, ela leu. Nenhuma palavra foi dita. Apenas o som baixo de outros leitores virando as páginas podia ser ouvido. Então Amina olhou para cima. Seu rosto estava sério, mas imbuído de uma tranquilidade profunda, como se tivesse esperado esse momento para decidir o que faria com o ferimento sofrido. Obrigada pelas suas palavras, Elizabeth. Ela falou suavemente, mas cada palavra soou como uma nota de verdade. O que você me disse naquele dia me magoou profundamente. Não só por ser cruel, mas porque veio de um lugar de ignorância. Mas hoje, vejo algo diferente. Vejo uma mulher que refletiu, que aprendeu, e que quer se redimir. Elizabeth não conseguiu conter as lágrimas. Não foi um perdão imediato. Não foi uma absolvição fácil. Mas foi abrindo uma porta, um convite à mudança real. Amina continua. A verdadeira coragem não é ser perfeito. É assumir seus erros e fazer algo a respeito. Você fez essa escolha. Então, o que vai fazer agora? Aquele dia marcou o início de um longo diálogo. Nem sempre foi fácil. As conversas, por vezes, eram difíceis e turbulentas. Elizabeth fazia perguntas incomodas. Amina respondia com paciência, mas também com franqueza. Elas conversaram sobre história, sobre privilégios, sobre o que significava ser uma menina negra com deficiência em um país ainda cheio de barreiras invisíveis. Elizabeth ouviu, realmente ouviu. E o que ela ouviu a transformou. Aos poucos, a relação deles mudou. Do constrangimento surgiu uma nova forma de respeito. Um respeito baseado na escuta, na humildade e na ação. 3 meses depois, um evento local foi realizado em uma escola secundária de Atlanta. Um workshop chamado Ver Além das Aparências. Diversidade, dignidade e inclusão. A convidada de honra foi Amina Johnson, acompanhada por Elizabeth Harper. Os alunos, inicialmente intrigados, ficaram chocados ao ouvir a história, contada em 2 vozes. Amina falou de seus sonhos, de suas lutas e do dia em que fora humilhada. Em seguida, virou-se para Elizabeth, que contou, emocionada, como o encontro a despertara. Naquele dia, vi nela uma menina em cadeira de rodas. Hoje, vejo uma voz, uma força, uma guia. A sala foi tomada por um silêncio denso, seguido por fortes aplausos. Este workshop foi o primeiro de uma longa série. Juntos, Amina e Elizabeth começaram a intervir em escolas, centros comunitários e fóruns de cidadãos. Falavam sobre racismo, deficiência, ignorância, mas acima de tudo possível mudança. Com o tempo, uma amizade improvável nasceu. Amina viu em Elizabeth a prova viva de que mesmo aqueles que fecharam os olhos por muito tempo podem aprender a enxergar. Elizabeth, por sua vez, encontrou em Amina uma inspiração diária, uma jovem com uma sabedoria muito além da sua idade. Às vezes,
Elas riam de suas diferenças. Elizabeth contava sua infância em uma família conservadora no sul profundo. Amina respondia com humor que precisaria de um doutorado para desfazer todo aquele condicionamento. Mas por trás do riso, um vínculo se formou. Um vínculo forjado pela verdade, pela dor e pela redenção. 2 anos depois, Amina ingressou na Universidade Emory, onde foi admitida em um prestigiado programa de biologia. Ela recebeu uma bolsa de estudos, não apenas por seu desempenho acadêmico, mas também por seu envolvimento com a comunidade. Elizabeth estava presente na multidão no dia da cerimônia de boas-vindas. Ela o aplaudiu com lágrimas nos olhos. E na parede da biblioteca municipal onde tudo começou, foi gravada uma frase, em homenagem à sua história. A mudança começa quando ousamos ouvir aqueles que nos recusamos a ver. Amina Johnson.